Depois que eu saí dos Correios, as minhas vendas dispararam. Hoje eu vou mostrar um pouco para vocês da evolução financeira aqui, dos faturamentos da minha loja, no meu e-commerce no Mercado Livre, e vou contar um pouquinho dessa trajetória desde que eu iniciei as vendas ali em setembro, outubro de 2025, até o mês atual que a gente tá, que é junho de 2026. E vou compartilhar um pouco com vocês aqui como que foi o processo, como que está sendo essa evolução. Mas o que eu posso dizer é que depois que eu saí dos Correios, as minhas vendas deram uma boa disparada ali e eu consegui fazer um faturamento bem interessante. Então vamos aqui na tela do meu computador para a gente acompanhar. Eu uso atualmente a ferramenta ORP Olist para fazer toda a emissão das minhas notas fiscais. É uma plataforma que me atende muito bem para fazer esse gerenciamento dos pedidos, a impressão dessas notas e tudo mais. Então eu filtrei aqui para vocês verem desde setembro de 2025 até junho. Então eu iniciei ali a minha operação em outubro de 2025, quando eu abri a minha loja no Mercado Livre, quando eu comecei a fazer as vendas. Então no começo, como todo mundo, é um processo que você tem que fazer as postagens pelos correios. Eu acho que até o momento atual que eu estou gravando esse vídeo continua da mesma maneira. Quando você tem uma conta nova, você não tem o ponto de coleta liberado para fazer os seus envios. Você precisa ir direto para a agência dos Correios. E para quem fez isso, ou para quem está fazendo isso, sabe que os Correios é demorado, o seu anúncio quando ele está pelos Correios ele não fica bem posicionado, porque o tempo de entrega ele é bem maior. Tem a questão também do frete grátis acima lá de R$19,90. Então, seus anúncios, se você tiver produtos ali abaixo de alguns valores, ou com os valores mais baixos, eles não têm essa oferta de frete grátis para quem vai comprar. Então, é bem difícil quando você está no correio, porque para você conseguir fazer as 10 primeiras vendas, para você conseguir ter uma relevância, às vezes as pessoas adotam algumas estratégias de vender Nutella ou de comprar produtos ali, mesmo produtos de supermercado, né? O exemplo da Nutella, e acabar vendendo com um preço mais baixo para fazer essas 10 primeiras vendas e tudo mais. Mas enfim, o foco não vai ser nas 10 primeiras vendas. Eu posso até fazer um vídeo depois falando como que foi o meu processo, como que eu fiz essas 10 primeiras vendas no Mercado Livre. Mas aqui o que eu quero mostrar para vocês é essa evolução do meu faturamento. Então aqui eu já tenho R$59.000 faturados. Basicamente esse valor é só de 2026, porque se vocês verem aqui, em setembro não tive faturamento, eu não estava vendendo. Em outubro foi quando eu comecei a vender no Mercado Livre. Então, até compartilhando, né, a minha experiência, o que eu passei. O começo não é fácil, acho que para tudo na vida, tudo que a gente inicia não é fácil, às vezes desanima, a gente dá uma desanimada com algumas coisas que acontecem, mas eu acho que o importante é um passo de cada vez, um dia por vez, você tentar melhorar alguma coisa, e assim você vai evoluindo, acho que de uma maneira natural, como todo o processo. Então, em outubro, eu fiz R$246 em vendas, eu estava no correio. Quando eu estava nos correios, tinha semana que eu não tinha pedido, tinha semana que caía um pedido, tinha dia que caíam 2 pedidos, eu ficava 2 semanas sem vender nada. Então, era bem desgastante, porque você acha que você nunca vai conseguir sair disso. Você fica olhando aqueles números, e para quem vende no Mercado Livre, para quem está iniciando, né, as vendas online, quando você recebe a notificação de uma venda realizada, basicamente ali é o melhor momento do dia que você olha, fez uma venda. Pelo menos para mim, eu fico bem feliz quando eu vejo uma notificação. Seguindo aqui, em novembro, eu já fiz R$1.189 em vendas. Então já começou a dar uma subida de 200 e pouco para R$1.100. Em dezembro caiu. Não sei se
porque teve, em novembro tem a Black Friday, não sei o que aconteceu, não me recordo, mas aí em dezembro R$ 340, em janeiro R$ 559, em fevereiro R$ 2.000. Então até aqui eu estava nos Correios, então igual eu comentei um pouquinho ali, as vendas semana vende, semana não vende. Então, mesmo quando eu estava nos Correios, eu já comecei a trazer muitos produtos, não muitos produtos, mas eu já comecei a testar algumas variedades de produtos ali para tentar fazer venda e trazer um pouco de volume, de alguma maneira trazer uma relevância para minha conta, né, para não ter só um produto, dois produtos. Então, aqui em fevereiro, 2.000. Eu acho que foi, deixa eu ver aqui, foi isso mesmo, em fevereiro. No final de fevereiro, na verdade no começo de março, eu recebi um e-mail do Mercado Livre, um WhatsApp falando que em março eu já iria passar para o ponto de coleta. Eu achei que demorou muito para isso acontecer, visto que algumas pessoas fazem 2 vendas no Mercado Livre e já tem o ponto de coleta liberado, o full liberado na conta. Mas aí eu recebi essa notificação que o ponto de coleta foi liberado. Então, quando você vai para o ponto de coleta, os seus anúncios eles ganham mais relevância, porque você já começa também a participar daquela promoção do Mercado Livre do frete grátis. O seu prazo de entrega diminui também, né? Nem se compara com o prazo dos Correios, porque você entra na logística do Mercado Livre. Então, dá um diferencial bem grande ali para os seus anúncios. E aí, quando eu entrei para o ponto de coleta, foi em março. De fevereiro para março, fevereiro tinha faturado 2.000, em março foi para R$ 6.200. Então, eu senti uma diferença muito grande. Eu lembro que no primeiro dia que eu entrei para a coleta, quando eu recebi a notificação do Mercado Livre, falou, ó, a partir desse dia, você agora está no ponto de coleta. Eu lembro que na parte da manhã caiu umas 5, 6 vendas. E aí eu fiquei até surpreso, porque quando você está nos Correios, pelo menos eu não tinha tanta frequência de vendas assim. E aí, março, seguiu para abril. Abril já foi R$ 14.000 faturados. Então, de março, que foi 6.000, em abril foram R$ 14.000. Então, as vendas elas foram começando a aumentar a partir desse momento que eu entrei para a coleta. Comecei também a investir em mais SKUs, mais produtos. Comecei a testar mais produtos. E aí isso trouxe um faturamento maior para minha loja de R$ 14.000. Em maio foi 15.000, então abril, maio basicamente foi o mesmo valor de faturamento, né, que eu consegui manter. E aí agora, no mês de junho, foram R$ 19.000 faturados. Então eu vejo que é uma evolução bem legal, assim, porque hoje eu já tenho dias que eu tenho 20 pedidos para postar, e tudo também depende, né, do seu ticket médio. O meu objetivo agora é aumentar o ticket médio das minhas vendas, né? Trazer produtos com um ticket médio maior, para trazer também, se eu conseguir trazer um retorno maior para mim, né? De lucro, entre aspas, porque nesse início, né? Eu sou novo, estou no início ainda da minha operação no Mercado Livre, e eu basicamente não estou tirando dinheiro, lucro, né? Quando você investe ali, você está empreendendo, você já não tem o lucro, né, imediatamente na sua operação. Não só no e-commerce, mas no empreendimento físico, numa franquia, né, você tem um prazo do retorno do seu investimento. Então, o que eu estou ganhando, que seria o meu lucro em cima do que eu estou investindo ali de produtos das vendas, eu estou reinvestindo em mais estoque, em profundidade de estoque, para não ter nenhum tipo de ruptura, porque eu já vivenciei isso, de eu estar com um anúncio que estava vendendo ali, todo dia estava vendendo 1, 2 unidades, até que chegou um momento que, falta de atenção, eu achei que dá para gerenciar, e aí eu fiquei sem estoque. E depois que o meu estoque zerou, eu trouxe mais unidades, comprei mais desse produto,
só que o seu anúncio ele perde relevância, então até ele começar a performar de novo do jeito que estava demora um tempo. Então é algo que eu não quero mais deixar acontecer, é faltar estoque, porque às vezes eu ainda não consegui entender direito como funciona esse algoritmo ali do Mercado Livre, mas eu percebo que em certos dias da semana ou em certos momentos ele começa a entregar mais alguns anúncios do que outros. Então eu tenho produtos que começam a vender, 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 daí ele dá uma parada, e aí outros começam a vender, 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 para, e aí outro anúncio começa a vender. Então eu ainda não entendi muito bem como funciona, mas o importante é não deixar, não ter furo no estoque. Você precisa ter sempre estoque, porque quando você zera o seu estoque, o seu anúncio ele cai. Automaticamente essa relevância ela se perde muito. E aí para você começar de novo, às vezes você precisa baixar o preço, você precisa colocar uma promoção para que o seu anúncio ele volte a aparecer. Aí sim você começar a vender, depois você conseguir chegar no preço que você estava, né? E aqui só comentando um pouquinho, 59 mil reais faturados. Eu sou MEI, então o meu MEI já está quase no limite. Eu já estou acompanhando isso junto com a contabilidade que eu tenho contratado para avaliar, porque o limite do MEI é 81 mil reais, então se estourar o MEI depois é complicado, você precisa pagar retroativo, tem algumas burocracias. Só que por outro lado também é bem complicado essa questão do limite do MEI, né? Porque 81 mil não é um valor alto, né? Com certeza deveria ser um valor maior. Eu sei que tem uma mudança para acontecer sobre o novo limite do MEI que vai aumentar, só que eu acho que eu não vou pegar esse novo valor, porque o meu MEI já está quase estourando. E depois que eu migrar do MEI ali para ME, microempresa, enfim, eu vou ter que começar a pagar, recolher os impostos ali. Então, eu vou avaliar como isso vai afetar as minhas vendas, na verdade, o meu lucro, né? Porque, meu lucro entre aspas, porque todo mês eu vou ter que gerar, vou ter que pagar uma alíquota do imposto baseado no meu faturamento, então eu vou ver como isso vai impactar ali no meu retorno, enfim, que eu teria, né? Já tirando todas as outras taxas do Mercado Livre, enfim, tudo que é envolvido na operação. Mas o importante, uma mensagem que eu deixo é não desanimar, né? Porque quem está empreendendo, eu acho que é isso, cada dia é um aprendizado, cada semana é uma semana, às vezes uma semana melhor, uma semana que não é tão boa. Tem dias que são bons, por exemplo, teve dias que para mim eu já vendi R$ 1.400 num dia, que para mim foi o meu recorde ali de vendas. Em outros dias eu vendi R$ 150, então dá aquela desanimada, mas faz parte do jogo, a gente precisa tentar aprender com os erros, tentar melhorar os anúncios, ver o que pode ser melhorado para os seus anúncios ganharem destaque. E é isso, né? A gente tem que todo dia tentar melhorar alguma coisa, um pouquinho por dia, para no final você ter um resultado interessante. Então eu estou particularmente contente com esses valores, assim, porque eu vejo que tá crescendo de uma maneira ok, né? E agora vamos ver esse próximo mês, como é que vai ser esse faturamento mês de julho. Agora falaram que como tem férias escolares, pode impactar nas vendas. Eu percebi um pouquinho que está impactando essas últimas 2 semanas é a Copa do Mundo, e não só para mim, mas outros vendedores que eu tenho contato ali já me falaram que, ou já comentaram na verdade, que a Copa do Mundo está impactando nas vendas, enfim. Vamos acompanhar como que vai ser agora julho, e aí depois, mais para frente, eu posso fazer um outro vídeo ali de mais 3, 4 meses para mostrar para vocês como é que está indo essa balança de faturamento, se eu já migrei do MEI para ME, como que está sendo essa questão de recolher os impostos e compartilhando essa evolução com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo
E deixa um comentário aqui se você gostou, deixa um like se você tem alguma sugestão, algum tema para a gente avaliar, para a gente discutir juntos. Coloca um comentário, se inscreve no meu canal para dar uma força, para acompanhar os novos vídeos. Não tenho ainda uma frequência definida de quantos vídeos eu vou conseguir postar, porque eu trabalho durante o dia, né? Eu sou CLT, então eu tenho minha rotina ali, minha jornada de trabalho. Em paralelo eu tenho aqui o e-commerce, então quando sobra um tempo, quando eu não estou muito cansado, eu consigo gravar um vídeo, eu tenho alguma ideia para trazer aqui para vocês, mas eu vou tentar estabelecer uma frequência também até para manter o canal sempre ativo. E é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido o vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal e até a próxima.